Obrigado por terem ficado. Obrigado aos três, Duarte Mata, Ricardo Grossi e Susana Bessa, do Apolo de Bolos. O evento é de comemoração dos 10 anos do website Cinéfilo. Apolo de Bolos. Esta é a segunda sessão, como eu disse na apresentação. Na primeira sessão falámos de Vampiro. Tivemos aqui o Carlos Natal, o Leonardo Vaz de Castro e a Inês Lourenço, e uma das palavras mais usadas era crepúsculo, e de repente entramos na noite, esta noite hiper estilizada, azul, e temos este James Cameron na versão de Anjo Vingador. Vamos ver como é que a coisa se procede amanhã com um Anjo Deprimido, interpretado por Gengaba no Cais das Brumas. Obrigado de novo por terem trazido um filme como este. Em 2013 passou na versão chamada versão theatrical. Acontece que eu na altura estava a estagiar aqui nesta casa e vi-o em primeira mão. Eu nunca tinha passado aqui na Cinemateca. Foi uma descoberta extraordinária. Já na altura uma referência na minha adolescência cinéfila, mas devo confessar que quando o vi aqui pela primeira vez foi, para mim, com assombro que descobri que parecia que de facto tudo estava no primeiro filme. Ao mesmo tempo passou também, foi uma altura muito particular em que só passavam os filmes do arquivo, passou também uma espécie de outra versão, o outro lado de Thief, que é Cop, outro ótimo thriller americano de James B. Harris, que fazia aqui uma boa parada, o Thief e o Cop. Enfim, dentro da melhor tradição do cinema hard-boiled noir, ou neo-noir americano. Portanto, obrigado por terem trazido este grande filme. Foi ótimo poder rever. Duarte, the floor is yours. Por favor, avance. Obrigado, Luís. Obrigado. Em primeiro lugar, recordando aquilo que o Luís disse há pouco, este filme faz parte de um miniciclo a celebrar o 10º aniversário do Apolo de Bolos. Portanto, obrigado à Cinemateca pela iniciativa, obrigado, Luís, pelo convite dirigido a nós e obrigado à audiência por ter vindo. E parabéns à Apolo de Bolos e venham mais 10. Ok. Posto isto, então vou só apresentar assim rapidamente os membros do painel desta sessão. À minha esquerda está a jornalista freelancer, autora de crónicas no Público, crítica de cinema para o MUBI e outras publicações internacionais, Susana Bessa. E à minha direita está um antigo aluno da STC, colaborador esporádico do Y e jornalista da Agenda Cultural de Lisboa, Ricardo Grossi. Eu sou o Duarte Mata e vou moderar a sessão desta noite. Eles os dois ainda colaboram no Apolo de Bolos. Eu colaborei desde 2018 até fevereiro deste ano. Posto isto, temos indicações editoriais para fazer um pouco de publicidade indireta ao site sob a forma de uma questão e, portanto, começava por vos perguntar, caríssimos membros do painel, o que têm a dizer sobre o site do Apolo de Bolos e qual a importância que vêem na crítica de cinema nacional que ele representa. Começa a Susana? Ou... Começo eu? Posso começar? Olá, boa noite a todos. Obrigada por terem ficado. Bem, o Apolo de Bolos é água no deserto. No sentido em que neste preciso momento não temos absolutamente mais nada, não há nenhum outlet que seja específico, e o que me atraiu sempre enquanto leitora é que é dirigido a cinéfilos, é dirigido a admiradores e é dirigido a pessoas que não são nem uma coisa nem outra e que serão eventualmente. Ou seja, as pessoas que vão ao cinema de vez em quando, estão interessados num filme, de repente descobrem outro porque alguém decidiu recuperá-lo, escrever um pequeno texto sobre aquilo e é um ciclo que não acaba e é uma paixão que começa. Eu gosto pessoalmente porque eu escrevo o tipo de ensaios que são muito híbridos, é o que eu gosto de escrever, por isso para mim é perfeito ir buscar filmes que foram ignorados, muitos deles raridades, mas outros que as pessoas simplesmente esqueceram deles, seja pelo contexto em que eles estrearam, não estrearam, o que for, seja porque são realizados por mulheres que na altura não tinham o palco para... Portanto, para mim é absolutamente um deleite enorme, e agradeço ter sido convidada. Acho que sou a última adição ao site, escrevo para ele desde o início do ano,
e sim, é uma honra enormíssima poder levar algum tipo de conhecimento que eu ando, de certa forma, a guardar e a recolher durante tantos anos. Mas sim, só queria salientar uma coisa que é o que é mesmo importante e que eu acho que é mesmo importante na Apolo de Walsh é que somos todos muito diferentes, temos todas sensibilidades muito diferentes, até às vezes, eu tenho aliás a certeza que se o Ricardo escrevesse um texto sobre este filme ou eu escrevesse um texto sobre este filme iam ser diferentes e isso é absolutamente é imprescindível na crítica. E por isso sim, eu adoro as vozes, adoro sentir que posso fazer parte, sou uma delas e que posso fazer parte e que posso, de certa forma, fazer parte desta missão que é escrever sobre cinema, que também é fazê-lo, não é? Escrever também é fazê-lo, por isso, sim. Boa noite a todos. Como o Duarte já disse na apresentação, eu estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema, fiz há muitos anos o bacharelato e muitos anos depois fiz a licenciatura. Eu não fui para a Escola de Cinema para fazer filmes, mas sim para me tornar jornalista e crítico de cinema. Só que cheguei ao meio jornalístico quando o jornalismo cultural já estava, de certa forma, em quebra e os jornais a investirem cada vez menos no preenchimento de páginas com assuntos culturais e no caso do meu interesse particular pelo cinema. Depois tive uns anos em que trabalhei na FNAC e mais ou menos por essa altura os blogs surgiram em Portugal e eu tive 3 blogs em que escrevia muito sobre filmes e penso que foi justamente por o João Lameira, que é um dos fundadores do Apolo de Walsh, ser um leitor do meu blog, que terá sugerido aos outros 3 que falassem comigo. E pronto, eu devo, talvez não esteja no Apala desde a origem, mas não terei entrado muito tempo depois disso. O que é mais interessante para mim foi que eu tive um período em que interrompia as colaborações com o site e depois vinham pessoas de idades muito diferentes e de meios muito diferentes que me diziam ou que gostavam de ler o que eu escrevia lá ou que repararam que eu já não estava a escrever há algum tempo e isso fez-me ter uma perspectiva diferente sobre a importância do site e sobre o valor que as pessoas davam aos contributos de cada um. E pronto, e acabei por regressar. Hoje em dia, felizmente, há muitos colaboradores, o que também aligeira a responsabilidade de cada um e enriquece os conteúdos que o site oferece. Certo. Eu gostaria só de acrescentar, como a Susana bem referiu, é um site muito diversificado, pluralista, eclético, é de tal maneira uma heterogeneidade de gostos, de sensibilidades, uma multiplicidade de estilos, uma variedade de olhares que é, se uma pessoa porventura não lê um texto e não gosta, tem imediatamente ali um outro lado que porventura poderá estar mais em linha com o que é a sua visão de cinema, porque é isso que é muito interessante no site do Apolo de Walsh, é que são várias visões do que é o cinema e do que pode ser o cinema, estarem ali a ser fomentadas e acho que lendo qualquer texto aleatoriamente pode-se aprender alguma coisa com ele. Posto isto, vamos então para a segunda questão. Relativamente ao TIFF, foi uma escolha muito consensual entre nós. Se vocês quiserem saber um bocadinho de histórias de bastidores, a maneira como nós escolhemos o filme, basicamente os editores disseram-nos, escolham um filme. E nós pensámos, pronto, isto se for assim, como as possibilidades são infinitas, isto precisa de alguma disciplina. E então o que nós fizemos foi criarmos uma folha de Excel, onde cada um de nós punha 4 sugestões de filmes e os outros avaliavam de 1 a 5 qual é que era a importância que davam àquele filme para ser exibido nesta sessão. E o TIFF foi o único que ganhou um 555, ou seja, ganhou a classificação máxima de todos, cada um de nós achou que não, é mesmo este. E, portanto, perguntava-vos, caríssimos, então, o que é que vos levou a escolher este filme? Bem, o TIFF foi uma sugestão minha. Nós, quando conversamos sobre filmes, mais cedo ou mais tarde somos confrontados com a questão quais são os filmes que tu mais gostas, ou o teu top 3, ou 5, o top 10, o top 10, ou daquela, e eu tenho uma resposta sempre no gatilho, que é, eu penso que o filme Hit, que eu tive o prazer de ver nesta sala
numa cópia tão imaculada quanto esta que vocês viram esta noite, é a primeira referência que me vem à lembrança. Para mim é o filme que mais me impressionou nos últimos 30 anos e como eu sou um cinéfilo que tem alguma resistência para recuar no tempo para trás, vá lá, dos anos 60, ainda mais importante se torna esta referência na centralidade que tem na minha relação com o cinema. Mas o Heat colocava-nos aqui um problema que é um filme bastante mais longo do que este, o que ia ser incomportável para depois nós termos esta conversa, e então, como segunda escolha, eu sugeri o Thief, que foi um filme que eu vi há um ano, portanto terá sido das últimas coisas que eu vi do Michael Mann, e depois de ter lido coisas sobre o filme, de facto reconheci aquilo que tinha lido sobre ele, não é? Quer dizer, isto aqui, já há aqui um magma concentrado de tudo o que ele viria a fazer mais tarde no universo da criminalidade e que depois teria, talvez fossem coisas mais trabalhadas do ponto de vista narrativo, com um maior número de personagens, com cuidado, um tratamento da imagem ainda mais sofisticado do que aquilo que vocês aqui viram, mas pronto, as linhas de força deste filme são as linhas de força que ele vai continuar a utilizar sempre que os filmes dele, o enfoque é no universo dos criminosos, dos ladrões. Não me vou alongar muito para depois também dar espaço de resposta à Susana, mas só dizer sucintamente que o Michael Mann começa-se a interessar por este universo quando faz uma pesquisa, porque lhe tinham feito um convite para escrever uma versão de um guião de um filme que viria a ser realizado pelo Hugo Grosbard e que se chama Straight Time, que é um filme protagonizado pelo Dustin Hoffman e cujo Dustin Hoffman inicialmente até se propôs ser ele a realizá-lo, mas desistiu nos primeiros dias de trabalho, resolveu ficar só com o trabalho de ator e o Grosbard pegou no filme. Pronto, esta foi a primeira abordagem do Michael Mann à prisão de Folsom, onde ele voltou na preparação do primeiro filme dele de longa-metragem que foi para a televisão, que é o Jericho Mile, e que é um filme que é todo filmado na prisão de Folsom, que tem variedíssimos detidos que têm papéis no filme. Aquilo implicou muitas entrevistas e ele teve uma recolha de depoimentos e um acesso à psicologia dos indivíduos que estão nas prisões, o que era a vida deles antes, expectativas que têm ou que não têm, e pronto, e foi a partir daí que ele começou a embranhar neste universo, e mesmo esta figura do Frank tem origem nesse trabalho que ele fez de preparação para o Straight Time. Eu acho que talvez o meu subgénero cinematográfico preferido é o filme passado em prisões, porque eu acho muito interessante esta dicotomia que é onde é que o indivíduo é mais livre entre quatro paredes, onde só se tem a si e só se basta a si, ou é na sociedade em que vai estabelecendo uma série de compromissos e uma série de pequenas prisões que lhe vão limitando a movimentação, os seus desejos mais imediatos. Pronto, e isto é um assunto que este filme problematiza, é um dos que problematiza, e pronto, isto é uma questão central na minha própria pessoa e naquilo que é o projeto da minha pessoa para os filmes que vejo. Eu descobri o Thief, precisava ler um livro da Pauline Kael, Taking It All In, esqueci. Ofereceram um livro, eu estava a ler o livro, li uma crítica do Thief, ela destrói o filme de uma maneira absolutamente monumental e brilhante. E chega ao ponto de chamar, que é a minha parte preferida, nenhuma mulher alguma vez vai gostar deste filme. É um filme formulado para homens, porque é de um masoquismo absolutamente grandiloquente. Eu pensei, ok, tenho que ver o filme,
tenho que ver o filme. Aqui estou a escrever sobre todos estes filmes feministas e a fazer pesquisa sobre... Aliás, é o meu terreno de estudo. Eu tenho que ver este filme. Eu vejo o filme, adoro o filme, nem sequer tenho palavras, seja... Não sei como formular. Volto a ver o filme. De repente, descubro outro filme com uma paleta de cores muito parecida, que é o The Driver, de Walter Hill. Fico absolutamente apaixonada e fico nesta bola de neve durante meses de ver filmes noir, de ver filmes desta altura. Ok, mas espera lá, a Nova Hollywood já tinha acabado, mas aqui está ele. Aqui está ainda a Nova Hollywood, aqui está ele a tentar... quem é esta pessoa? E depois é que eu faço a ligação, porque eu não tinha feito a ligação. Que era ele. Isto é inacreditável. Eu tinha visto os outros filmes, eu tinha visto o Miami Vice, tinha testado. Tinha visto o Inimigos Públicos, testado. Os zooms deixavam-me mal disposta, a câmera handheld eu não conseguia, não aguentava, absolutamente nauseada. Não tinha feito nunca a ligação de que aquele filme que nós tínhamos visto, que eu insisti com o meu namorado, temos que ver este filme. Eu li esta crítica, temos que ver, não pode falhar. Aquele filme que eu vi, revi, era da mesma pessoa. E é isso que é tão fascinante. Para além disso, e isso é uma questão já muito pessoal, o filme é azul e eu ando a recolher há anos, tenho um livro de recortes das coisas azuis, ou seja, Tsai Ming Liang, Maggie Nelson, Douglas Sirk. Eu vou procurar os azuis e coloco-os todos, é a cor da profundidade, é a cor daquilo que... a cor do céu, é a cor do oceano, e eu coloco-as todas desde muito pequena, tenho um livro de recortes bastante grande, então esse filme entra e o Ricardo sugere o filme e eu pensei, ok, não há como ir longe disto, vai ter que ser isto. E depois também o facto de que neste momento acho que é muito pertinente pensar o que é que nós vamos programar na sala. E o Thief eu não o vi na sala, eu vi projetado na parede do meu quarto, mas ele não precisava necessariamente a sala, eu senti o filme, mas eu acabei de o ver na sala e a sala é o sítio dele, portanto, e há filmes que são efetivamente estes, todos os filmes são assim, mas este em específico, e portanto sim, claro que há muitas outras razões, há muitas coisas que eu gosto, a forma como ele equilibra, o registro tonal, o ritmo, tudo está absolutamente lá. Obviamente já vi toda a obra de Michael Mann desde aí, e eu continuo a voltar a ele. Eu gosto muito do Hit porque o Hit, obviamente é o Hit, mas o Thief é o início que é a gema de ovo, já está lá, é a gema de ovo. E embora que seja um lugar, enquanto que depois ele foi explorar para uns não lugares lá mais para a frente, ele pegou no digital, ele precisava de digital, ele queria o digital para fazer outras coisas que ele andava a tentar fazer até ali, mas este continua a ser aquele que eu vou voltar. Eu lembro-me dos diálogos, é o filme que está na minha memória, não é só a experiência, é também tudo o resto. E é também um filme onde o Michael Mann filma na sua cidade natal, não é? Ele é de Chicago, sim, não é? E é um cineasta que muita gente associa com Miami, por causa da série Miami Vice, onde ele teve uma importância determinante a nível da produção, do look da série e também a nível da realização e de escolha de todos os elementos artísticos envolvidos, mas também e sobretudo Los Angeles, não é? Que é a cidade do Hit, do Colateral. E eu penso que se nota logo naquele primeiro plano, pelo menos eu quando vi a primeira vez notava-se, ele não estava a filmar umas ruas quaisquer, aquilo eram as ruas dele. Ele sabia exatamente e de certa forma sentes logo uma espécie, eu não quero dizer nostalgia, mas há ali qualquer coisa que tu sentes, que as pessoas sentem, e sim, são as ruas dele. Ok. No meu caso, eu dei a classificação máxima a este filme porque eu queria muito vê-lo em sala. Não, mas a falar a sério, os melhores filmes do Michael Mann para mim, que já foram aqui mencionados, o Colateral, o Hit e o Thief, aquilo basicamente é a mesma sensação de estar a conduzir pela cidade à noite, não é? Há uma certa solidão, uma certa poesia, melancolia, uma certa beleza que advém de todos aqueles pontinhos de luz e de ruas quase desertas, que é mesmo muito, muito bonito. E acho que o Thief é uma belíssima viagem dessas de carro à noite pela cidade. Questão seguinte, caríssimos. Vou-me apropriar de uma expressão
célebre de um certo crítico de cinema nacional que ele costuma utilizar frequentemente e pergunto-vos: de que falamos quando falamos de Michael Mann? O Michael Mann, como a Susana já aqui fez referência, é um realizador que se liga muito ao cinema da nova Hollywood, que eu situaria temporalmente entre talvez o início da década de 70 e ali os primeiros anos da década seguinte. Este filme sendo de 81, cronologicamente está lá, mas mais importante do que a cronologia é o tipo de herói ou de anti-herói, a visão sobre a sociedade, um certo desencanto, uma visão pessimista também do capitalismo, não é? Quer dizer, o indivíduo, o dinheiro como algo que alimenta um desejo e que nos cria a necessidade de nos comprometermos com uma série de coisas, e às vezes numa escalada em que quanto mais dinheiro, mais coisas desejamos e mais presos vamos ficando. E depois, quer dizer, é um cinema também que tem a ver psicologicamente com as inquietações que as pessoas têm numa idade adulta, e o cinema da nova Hollywood era um cinema que, mesmo quando fazia filmes de género, tinha a capacidade de interpelar o espectador sobre preocupações, questões existenciais que atormentam a generalidade das pessoas. O Mann não tem assim tantos filmes, se nós levarmos em conta o número de décadas que ele já leva a filmar, mas pronto, é um indivíduo que também não transige nos filmes que quer fazer. Foi uma pessoa que desde muito cedo criou a sua própria estrutura de produção para assegurar que tinha controle sobre os filmes que fazia, e os filmes dele dão muito trabalho porque têm muita investigação, têm argumentos que são escritos e reescritos e reescritos, e ele escreve backstories para todas as personagens, os principais, os secundários, e pronto, e daí a explicação para que existam estes intervalos. Independentemente disso, também não é um realizador que tenha a vida mais facilitada do que qualquer outro, não é? E hoje em dia a lógica do cinema industrial é aquela que vocês podem ver pelos filmes americanos que vão chegando às salas, e de facto o Michael Mann tornou-se um realizador que, embora utilize a grande capacidade da indústria do cinema americano, os filmes dele parecem quase cada vez mais filmes de nicho, não é? Sim, porque é isso que é tão engraçado, é exatamente isso. Porque num mapa, se formos a ver as coordenadas, não é? Depois de ele estar aqui ou estar ali, ele está ali, alguns. Ou seja, é difícil. E as pessoas têm imensa dificuldade. Eu própria estava a dizer que eu não fiz a ligação. Eu já tinha visto filmes dele e eu não fiz a ligação porque pensei, não, espera lá, é a mesma pessoa, como é que é a mesma pessoa? E como ele se encontra, ele encontra-se algures entre duas coisas, ou seja, ele não abdicou de nada, ele está a experimentar, de filme para filme ele está a experimentar, ele gosta de experimentar, ele vai fazendo coisas, mas ele permanece no estúdio, certo? Ele permanece em Hollywood, ele permanece a fazer cinema mainstream, e é completamente diferente de tudo o que alguma vez vimos. E ele esteve na vanguarda do digital, aliás, mega coincidência, comprei essa atenção e estava lá uma partezinha sobre ele, porque fez 20 anos do início do digital, e ali estava ele, e ele tinha filmado com uma camarazinha, não é? Tipo, de alta definição para lá ali, feito umas coisinhas, e na altura disseram, és maluco, estás a perder toda a essência do que é o cinema, não queremos que isto aconteça, mas o que estás a fazer? E ele disse, não, mas isto é capaz de funcionar. E de repente temos Miami Vice, que muda tudo, certo? Porque Miami Vice não é a história, Miami Vice não é nada daquilo. E a questão é que eu perdi isso na primeira vez que eu o vi. E da segunda vez que eu o vi, eu sentia febre. Porque é uma febre. É como um vírus. E de repente, só quando sais dele é que te percebes, espera lá, o que é que ele provocou em mim? O que é que foi isto? Que ele provocou algo em mim.
Isto não tem nada a ver com aquelas pessoas, isto não tem nada a ver com... Ele vai colocando pistazinhas ao longo do filme e chegamos a uma altura e estamos completamente misturados naquilo. Não conseguimos sair, estamos a viver efetivamente o que está a acontecer. E sim, eu não me lembro de ter uma experiência, lá está como eu estava a dizer, de viver neste não lugar que ele queria, tão forte como aí. Aqui é efetivamente no CIF, é efetivamente um lugar, é um lugar específico, mas ele percorre de não lugares, que é muito interessante. Portanto, temos constantemente o comboio, todos estes sítios de trânsito que nós nunca podemos ocupá-los. Nós nunca vamos ocupá-los. E ele vai passando de uns para os outros. É as pontes, é os diners, as autoestradas, os carros, as portas, as janelas. Tudo o que nós possamos, de certa forma, entrar e sair. Depois tens a linha do horizonte, o oceano, o céu. E ele pega nestas personagens e coloca-as aqui. E agora, ok, o que é que vamos fazer? E nós estamos a viver... Eu gosto muito de Michael Mann agora porque... Eu sinto exatamente o que é que ele está a fazer, ele está-nos a dar a nossa vida. Tomem, aqui está ela. É isto que vocês têm. Vocês ocupam estes espaços, que são espaços que não podem ser ocupados, são não lugares. E depois ele fala de uma maneira específica, em que só assim é que ele consegue, de certa forma, estudar a cidade, porque a cidade é um pouco isso, e tem todos estes caminhos, e todos estes vios, e tem as armadilhas, e tem os esconderijos, e ali estamos nós. E é tudo tridimensional e nós não sabemos bem, de repente estamos aqui, de repente estamos aqui. E tu tem muitas camadas e nós podemos pegar nessas camadas que ele nos mostra e que nós nem sequer nos apercebemos a meio do filme. Mas podemos pegar nessas camadas todas, olhar para o corpo da obra dele e pensar: sim, tu fazes isso, tu também fazes isso com o teu filme e com o teu trabalho. Tem todas estas camadas. E nós podemos levar os filmes dele onde nós quisermos. A questão é essa. E eles ligam-se todos uns aos outros. Absolutamente todos os outros. Há literalmente diálogos que estão uns nos outros. Há um diálogo, por exemplo, no Black Hat, em que ele diz a uma determinada altura: I don't burn people. E eu pensei, isso é de onde? É do The Inside. É que o Al Pacino diz exatamente a mesma coisa: I don't burn people. Estão literalmente ligados. Portanto, ele criou isto, eu não sei se conscientemente, se inconscientemente, mas ele cria isto. E nós conseguimos, literalmente. Agora, o que eu acho que é mesmo muito interessante, só para não me alongar muito, só para dizer isto, eu acho muito interessante é que houve uma retrospectiva dele em Nova York, no Brooklyn Academy of Music, acho que foi salvo em 2016. E foi na altura em que eu tinha saído lá e disseram: olha, vai haver este... E eu perdi a retrospectiva. E depois li um artigo do Richard Brody em que ele disse: por que raio é uma retrospectiva desta pessoa? Mas qual é o propósito disto? Não vejo, isto é tudo vazio, é mudo, eu não... Mas que realismo é este? O que é isto? Não faz sentido. E ele não via nada, escreveu um pequeno texto só a dizer: ok, eu tenho que escrever um bocado, eu tenho que escrever este texto, é o meu trabalho escrever este texto na New Yorker, eu tenho mesmo que o fazer. E eu achei interessante porque ele diz a uma determinada altura algo de género: o man não viu aquele filme, ele mostrou. E eu pensei: ok, mas não é isso, é isso que é tão bom. Como assim ele não vê? Claro que ele vê. E depois ele diz que ele não revela nada do lugar. E eu pensei: pois não, ele revela o não lugar. Que é isso que é tão interessante. É literalmente isso. Portanto, o Brody passa completamente ao lado porque ele não se deleitou naquilo, ele não experienciou aquilo àquele ponto. E há muita gente, incluindo eu, não vão chegar a esse ponto. A questão é essa, não vou chegar a esse ponto, porque tens de efetivamente dedicar e deleitar-te sobre aquilo e ver, ok, o que é que... Caso contrário, é só um filme de género que não se encaixa. Muito bem. Retomemos agora um pouco a conversa sobre este filme específico e pegando naquilo há pouco que estavas a dizer deste filme ser a gema de ovo, acho que foi a expressão que utilizaste, a gema de ovo da obra do Mann. O crítico Jean Duché escreveu como em Thief, Mann inventa, citação, inventa uma escrita pessoal imediatamente reconhecível que em seguida ele retrabalhará de filme para filme. Fim de citação. Como é que vocês veem este filme no âmbito da obra manniana? Eu há pouco, quando a Susana estava a falar de gostar muito do azul e do catálogo de imagens com azul que ela vai buscar aos filmes, eu diria que este é um dos filmes do Michael Mann,
talvez o primeiro. Eu preciso refrescar uma memória muito tenue que tenho do Jericho Mile, que vi provavelmente há 40 anos. Mas este é o primeiro filme dele em que nós podemos falar de um filme oceânico. Esta imagem, para mim, está verbalizada no Hit, numa conversa entre a personagem do Robert De Niro, quando conhece uma mulher numa livraria, e depois eles passam a noite juntos e estão a olhar para o skyline de Los Angeles, e ele a falar um pouco também, ele que é extremamente reservado, justamente para se proteger ao máximo daquilo que os outros possam trazer de prejuízo para a vida dele. Ele diz-lhe que aquelas luzes todas do skyline de Los Angeles fazem lembrar umas algas iridescentes que existem nas ilhas Fiji e que se acendem à noite. E toda esta paisagem noturna das ruas de Chicago, com aquelas luzes neons, os reflexos no pavimento molhado, aquilo já ali está representado, esse mesmo meio aquático, e isto é um bocadinho um lugar comum, mas de facto há uma atração universal pelo mundo que existe debaixo d'água, e todos nós gostamos um bocadinho mais uns do que outros de olhar, por exemplo, para um aquário. É uma coisa bonita de olhar, ou mesmo um oceanário. É uma coisa que eu já passei uma noite no oceanário. Normalmente isto é um programa que se faz com crianças, dormir com os tubarões, aquilo tudo iluminado à noite, aqueles peixes todos coloridos e tal, e a pessoa está ali e está a ver um filme, não é? E pronto, e este lado abstrato que o Michael Mann cultiva, e que é de facto uma superfície que às vezes leva a que as pessoas fiquem ali presas e que rejeitem, tentam fazer uma leitura, uma tradução psicológica daquelas imagens, e porque ao mesmo tempo os filmes dele têm, como o Duarte citou antes do início da sessão, esta obsessão com a autenticidade, não é? Portanto, quer dizer, é um indivíduo que nos dá uma cena de abertura em que vemos como é que se arromba um cofre com todo o detalhe, e depois a cena seguinte é aquele encontro com o pescador, e de repente temos aquele contracampo que dá para o oceano, e que até parece que aquilo é um plano falso, parece que da maneira como as figuras estão recortadas, que era impossível ter tanta definição na imagem no primeiro plano como no plano de fundo, que é uma coisa que ele depois vai resolver com as câmaras digitais, que têm essa profundidade de campo longuíssima e que já não obriga a fazer aqueles falsos planos como se fossem planos reais, não é? Sim, Fico-me por aqui, para já. Eu estava a pensar uma coisa que estavas a dizer, porque obviamente eu nunca percebi a versão original. Não deve ser tão azul. Não é? Mas não é. É mais bege. Bem, quer dizer, ele está ali entre o verde e o azul, ele talvez tenha ajeitado ali 15% mais para o lado azul, mas também não. Bem, as cores estão lá nas roupas das pessoas. Mas sim, eu estava a pensar, porque eu penso no Thief agora e penso, ok, isto é quase uma impressão digital. E a má assinatura artística, e as pessoas criticam, obviamente há muita crítica, meu Deus, de tudo o que eu estive a ler, e nem foi muito. Há muita crítica referente à questão do estilo dele. E usam um estilo de uma forma pejorativa, sempre. É sempre uma forma pejorativa. E eu acho isso, não compreendo muito bem, porque estilo, ou seja, o estilo dele, a maneira como ele pintou o filme, é automaticamente um veículo para quê? Para a verdade, para o significado das coisas, que ele acha que as coisas têm. Ou seja, eu não consigo muito bem perceber exatamente porque é que as pessoas... Agora, o que eu gosto é, sim, há esta atração, como o Ricardo diz, há esta atração pelo que está debaixo da água,
esta coisa completamente oceânica, nós estamos quase a ver assim, não é? Nós estamos a ver assim. E o que eu gosto mesmo muito é, obviamente, isto é tudo, a obra toda dele é ele contra o mundo, não é? O mundo é uma representação absolutamente cruel. É real. É tudo real. A questão é essa, que é efetivamente real. Eu não posso dizer que é pessimista, porque não é pessimista. É isto, é este mundo. Eu vivi-o. Portanto, a questão é esta. É por isso que é tão importante para mim este filme. E eu queria trazer todos os meus amigos, porque nós passamos por aquela conversa que ele tem com o Leo. Nós passamos por aquilo. Tu és família. Porquê que estás a comportar-te desta maneira? Porquê? Não te podes comportar desta maneira. E não podes abandonar. Fizeste literalmente um pacto com o diabo. É um trabalho. Como assim fiz um pacto com o diabo? Portanto, a esse nível, eu acho que é absolutamente importante. É um filme altamente cristalino. E é super artístico. Aliás, eu nem sequer sei agora olhar para ele enquanto um realizador, eu olho para ele enquanto um artista visual que pinta e que tudo o que ele coloca lá tem um significado. E nós podemos ler esse significado, podemos não, podemos tirar aquilo que nós quisermos, mas efetivamente, se nós mergulharmos fundo o suficiente, encontramos coisas absolutamente incríveis porque ele pensou nelas. Ele esteve, lá está, e depois. E o facto que é autêntico, e eu adoro, logo no início, e eu nunca tinha pensado nisto desta forma, mas ele não destrói o cofre, não há uma explosão, portanto, ele vai lá, coração do cofre, certo? Coração do cofre, pau, e depois vai lá, e ainda vai com o martelo, abre. E é exatamente assim que o man se comporta. Ele comporta-se assim dessa forma. E ele faz-nos isso a nós. Ele vai ao nosso coração e está ali, olha, eu estou aqui, eu tenho estas coisas para dizer, não estejas só preocupada com, obviamente, com um bocadinho a Pauline que ela está, que é, eu adoro, não me interpretem mal, ela é brilhante, mas ela falhou o target, porque ela não deixou que nada lhe entrasse, ela ficou-se pela superfície, e existe tudo para baixo. Existe esta coisa para baixo. E há uma coisa curiosa que é, vendo o filme no cinema, nós temos uma percepção do ritmo do filme completamente diferente. A experiência de ver o filme em sala intensifica essa mesma experiência, não é? E este é um filme de ação pura e dura, portanto não existe ali tempos mortos. Mas quando se vê este filme, como eu apenas o tinha visto até hoje num televisor, as cenas do assalto aos cofres, aquilo parece que se demora, e depois ainda por cima são cenas que não têm ali nenhuma tensão emocional ou dramática, não existe ali nenhum perigo, aquilo está tudo controlado, não existe ali, ele não te dá ali nenhum elementos de pensar, eles agora vem alguém ou podem ligar ou não sei o que, a polícia já percebeu, não sei o que. Aquilo é coolness absoluta, não é? Eles fazem aquilo com o método, está tudo rigorosamente preparado e pronto, e decorre sem tensão nenhuma. A tensão acontece depois nas cenas diurnas, não é? Os encontros, o dinheiro que afinal era X e agora recebes Y, e depois o outro que ia negociar os diamantes e que afinal o empurraram, se suicidou, e o dinheiro desapareceu e tal, e os problemas surgem a partir daí. Com tudo o que tem a ver com estas intervenções complexíssimas dos assaltos, é numa lisura absoluta. Sim, não há aquele relógio, não é? Não há o relógio, não estamos... Não estamos nada tensos, não é? Que é uma coisa que, pronto, quer dizer, há assaltos e situações criminais em filmes dele posteriores em que essa ameaça está muito presente e nós ficamos ali agarrados numa tensão para perceber como é que eles se vão safar daquilo. Aqui não há tensão absolutamente nenhuma, é zen, não é? Posso dizer uma coisa? Desculpa, agora não quero falar, porque estava a pensar contigo e ocorreu uma cena que eu não sabia que era a sequência favorita de James Caan, o que é significativo agora que estamos sob o efeito da morte dele, do desaparecimento físico dele, e eu acho que é uma grande cena de assalto.
Completamente. Sim. Ele convenceu Ele tenta utilizar com ela a mesma técnica que utiliza com os cofres. Mas não é assim que se chega ao coração de uma mulher, supostamente. Se houver aqui alguma mulher que não concorda comigo, pode dizer que é mesmo à bruta. Não, foi bastante perturbador vê-lo a fazer aquilo. Embora que eu adoro o diálogo. E a questão é, nós não sabemos o que aconteceu até ali. Eles falam de 5 meses. Portanto, em 5 meses... que é mais ou menos o tempo de um assalto, que ele prepara também, demora muito tempo. Algo me diz que ela já estava mínimo, e ela já gostava dele. Caso contrário, ela nunca teria. Bem, ela também tinha tido um relacionamento com um ladrão, um narcotraficante, portanto já era batida no esquema. Mas que tinha corrido mal, não? Correu mal. Sim. Seja... Mas corre sempre mal, não é? Sim, estava-me a focar agora só no universo da criminalidade. Não façam extrapolações. Temos ainda 7 minutos no nosso relógio, apesar de termos outras coisas que podemos falar, nós gostávamos de ouvir vocês, a nossa estimada audiência, por isso pergunto se tem alguma questão que queiram colocar aos nossos membros de painel. Jovem. Eu tenho. Olá. Eu queria fazer uma pergunta, porque o Luís já foi no James Caan e o Gross também já falou e já falava do genuíno, e há uma coisa que o Michael Mann, vocês ainda não falaram, que são os atores, ou seja, a escolha do ator. Os atores dele, também já foi mencionado, mas eu gostava que aprofundasse nesse ponto. Os atores dele passam por um processo de conhecimento daquilo que vão fazer em específico, ou seja, o Ansel Elgort, do filme da série do Tokyo Vice, que ele fez o primeiro episódio, mas ele é o produtor executivo, portanto fez as exigências aos atores e a escolha de tudo isso. E o Ansel Elgort teve especificamente com jornalistas de investigação nos Estados Unidos para perceber como é que se movimentava um jornalista de investigação, sendo que o cenário é completamente diferente. E o facto de ele também ter filmado em Tóquio, especificamente, a série. Portanto, ele procura um lado genuíno em tudo, nos lugares e nos atores. E acho que uma das coisas marcantes dos filmes dele são os atores. E o James Caan tem aqui um papel de uma vida, e eu gostava que vocês falassem um bocadinho disso, não só deste aspecto que é transversal à obra dele, como em específico esta interpretação. Não sei. É uma forma de homenagear o autor, se não fazer isso. Bem, ele diz no comentário da Criterion, eu não, aquilo a uma determinada altura não estava a funcionar, eu só consegui a parte, mas, anyway, ele diz a uma determinada altura, eles estão a falar os dois, e ele diz a uma determinada altura, mas nós tínhamos este technical advisor, que veio ajudar-te e não sei o quê, e acho que o technical advisor disse que o Ken não precisava de ajuda, porque ele já sabia certas coisas, ele era dali. Havia muito aquelas coisas das próprias famílias onde às vezes os dois irmãos, um irmão era polícia e o outro era ladrão, e, ou seja, o polícia sabia exatamente como é que o ladrão funcionava, o ladrão sabia como é que o polícia funcionava e andavam sempre cão e gato. Mas eu acho muito interessante porque a uma determinada altura ele diz-lhe: espera lá, mas technical advisor não, o tipo é um thief. Ele foi buscar estes ladrões que eram efetivamente ladrões, mesmo na altura era, e polícias, e alguns deles estão no filme. E é essa coisa, ok, ou seja, efetivamente nós estamos a viver isto. E há uma altura em que ele diz, num vídeo muito engraçado, em que ele diz: pá, estão a filmar, eu estou com isto na mão, isto é super pesado, estou eu aqui a tentar fazer isto, e eles explicaram que, ok, eu tenho que ir, mas eu vou só no cofre até ao cofre, eu tenho que saber quando parar, não há outra maneira de fazer isto, eu tenho que saber quando parar, e que está este ladrão a dizer-lhe exatamente como fazer. Ele vai e tal, e lá consegue, ele fez, ok, está a filmar, está ali o cofre, está a filmar, ok, vou usar o martelo, e depois diz: pá, não acredito que consegui, mas eu queria parar, é aquela coisa que quero parar porque estou contente, porque consegui, mas não posso abrir o cofre, continuar a fazer a cena, depois ele diz, é tão engraçado, pá, liguei à minha mãe, e ela ficou tipo, that's my boy. Mas sim, todos os atores nos filmes do Michael Mann têm... Vocês viram o Heat, certo? Ou seja, alguém mais poderia estar no papel do Al Pacino, naquele papel? Impossível.
Alguém mais poderia ter a linguagem corporal do James Caan aqui, a maneira como ele gesticula, como ele usa o corpo. É que não é, nunca é, ou seja, nunca me apetece olhar, nunca olho para ele e penso, ele é um ator, não é ele, é aquela personagem, é o ladrão. Para chegar àquele nível, a questão é que talvez o Ricardo saiba, eu não sei até que ponto é que eles chegaram, ou seja, eu não sei se eles efetivamente viveram a vida de um ladrão como atores de método. Há dois atores neste filme, um deles é aquele polícia italo-americano que está sempre a chatear e a coagir, e o outro é um indivíduo que está com o Leo, que usa uma camisa vermelha. Eles dois eram assaltantes na vida real e não só serviram de technical advisors no filme, como o próprio, um deles emprestou o equipamento que ele usava para os assaltos, porque aquilo era tudo o que está ali é do mais realista possível, não é? Quer dizer, não há ali nenhum prop, aquilo tudo era usado fora do filme para cumprir a finalidade com que depois vemos a ser empregue no filme. Relativamente ao James Caan, ele era um indivíduo que tinha uma intensidade muito particular. O James Caan é um tipo ameaçador, quer dizer, se eu entrasse numa festa e visse aquele tipo e não soubesse, e mesmo sabendo quem ele é, se eu encontrasse, ele tinha aquele corpo formado pelos anos em que ele fez futebol americano, é um tipo extremamente seco, irto de movimentos, tinha uma maneira de andar, até parecia que tinha levado ali alguma pancada no joelho ou na perna e uma lesão não curada que lhe dava ali Pronto, e era um tipo assim explosivo, não é? E os realizadores tiraram partido desse capital de explosão até ao fim da carreira dele, quer dizer, eu lembro mesmo, acho que entra no The Yard do James Gray e ele conservou aquela morfologia até praticamente ao fim da vida. O tipo sempre parecia que não era de carne e osso, parecia que era de ferro. E depois, ainda por cima, tem aquela pilosidade toda no torso que é extremamente ameaçadora, não é? É uma coisa que parece que irradia ali uma virilidade a que nenhum homem consegue chegar, não é? Portanto, eu acho que aqui, neste caso, quer dizer, existe aqui claramente um Frank antes da prisão e um Frank depois da prisão. Aliás, ele conta até porque foi a primeira vez que foi preso, foi por uma ninharia de $40. E depois foi um tipo que foi endurecido na prisão, e sobretudo endurecido com aquele episódio em que ele viu que corria risco de vida e o que é que vou fazer? Então teve um ato desesperado, como também é o ato desesperado que rima no final do filme, quer dizer, porque é que aquele... O Man ainda hesitou em dar um final em que o Frank encontrava a mulher e a criança, mas depois ele achou que era mais fiel à natureza da personagem isto terminar assim e ficar assim bem. Quer dizer, é um final, isto nem é um final em aberto, isto é um voltar ao zero, não é? Que é aquele zero em que ele se colocou depois daquele episódio de violência na prisão, em que ele diz: eu, neste momento, não sou nada, valho nada e não tenho quaisquer expectativas no dia-a-dia aqui, não vou pensar nisso. Pronto, está em stand-by e isto aqui é um stand-by, quer dizer, ele apaga todas as suas ligações à vida para eventualmente poder recomeçar uma segunda vez, quem sabe, ou então não, depois seria aniquilado no momento seguinte. E ele escolhe a perda, não é? Ele não, é um filme sobre a não conformidade, portanto ele não se conforma, não se rende. Não, aquela imagem patchwork que ele tinha, idílica, sim, não é? Vai-se desfazendo, não é? Vão caindo as peças, primeiro morre o Ocla, e depois ele vê que também já não pode manter a mulher e o filho, e pronto, e depois a machuca aquilo e deita fora, pronto, aquilo morre ali.
Sim, E eu agora vou-me reinventar, eventualmente, uma segunda vez. E dado que já passaram os nossos 45 minutos, morre aqui também a nossa conversa. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado a vocês. Até amanhã, a sessão Cais das Brumas.